Essa música se refere a Apocalipse 2. Só quem já amou alguém sabe a dor de perder uma pessoa quem ama. Ainda mais quando você perde uma coisa que você ensinou a ela. Você tem um filho e você consegue identificar nesse filho um talento. Vamos supor, ele é um garoto bom, ele joga muita bola e ele não sabe desse talento. Você diz para ele o seguinte: olha, você é bom nisso, se dedica nisso. E o garoto vai lá, ele começa a acreditar naquilo que você falou, dá atenção e começa a se especializar naquilo, começa a treinar. E aí ele começa a desenvolver e ele percebe que realmente ele é bom naquilo. E aí o pai, né, a gente fica alegre, a gente fica feliz. Mas aí a gente começa a perceber que com o passar do tempo, a gente perde ele para o futebol. A gente perde ele por uma coisa que nós ensinamos a ele a gostar. Nunca foi a nossa intenção e nunca foi a intenção do pai que ele amasse mais o futebol do que o próprio pai. Mas a intenção do pai era direcionar, era posicionar, dar sentido e missão para a vida dele. E Apocalipse 2, versículo 2 diz: eu conheço o seu trabalho, conheço a sua obra, conheço a sua perseverança. Jesus ele está dizendo que ele sabe, ele conhece. Não é qualquer obra que Jesus conhece. São poucas as obras que Jesus conhece. A palavra de Deus diz que existem obras que serão provadas no fogo. Então Jesus ele não aprova qualquer obra. Jesus ele está falando para essa igreja: eu conheço a sua obra, sei que a sua obra está dentro do meu padrão de obra. Eu aprovo aquilo que você está fazendo. Mas uma coisa eu não aprovo: você abandonou o primeiro amor. Você caiu quando você abandonou o primeiro amor. A relação do pai com o filho é uma relação íntima de amor. E Jesus, ele não abre mão de uma relação de amor. Não é porque nós sabemos fazer que nós estamos fazendo certo. Saber fazer não é aprovação de estar fazendo certo. Nós precisamos entender que mesmo sabendo fazer, precisamos amar aquele que nos ensinou todas as coisas. Jesus já sabia que aquela igreja, ela fazia muito bem aquilo que ele mesmo ensinou a ela. Por isso que ele diz: eu conheço. Mas ele não abria mão de uma relação de intimidade. Deus não abre mão de uma relação de intimidade contigo. Foi assim com Abraão. Foi assim com Davi, foi assim com os homens que viveram antes na Bíblia. Deus ele quer viver em uma relação com seus filhos, ele quer viver em uma mesa de relação, ele quer viver em um lugar onde o seu filho o conhece, onde o seu filho tem acesso. Deus ele não quer que você faça as coisas porque você sabe fazer, mas ele quer que você faça por amor a ele, junto de uma relação com ele. E essa música, quero te lembrar, ela ativou isso em mim. Mais do que saber fazer, eu preciso amar aquele que me ensinou a fazer as coisas, mas de acordo com a vontade dele. Eu preciso amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí os maiores dos mandamentos. Jesus nos ensinou isso. Então eu quero te lembrar isso. Quero te lembrar voltar para a essência de uma relação de intimidade. Quero te lembrar voltar para uma essência de um lugar onde nós perdemos em Deus. Normalmente as pessoas, quando elas voltam para Deus, elas dizem o seguinte: voltei para Jesus. E elas dizem que voltando para Jesus, ela começa a fazer todas as obras que ela fazia. Ela começa a evangelizar novamente, ela começa a pregar novamente, ela começa a cantar novamente. Só que para Deus funciona de outra forma. Eu primeiro volto para Ele e Ele me enquadra nisso de novo. Então, uma restauração de ministério se dá quando nós voltamos para Cristo e Ele nos coloca no lugar aonde Ele quer nos colocar para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, voltar para Deus é o que nós estamos fazendo desde que o homem caiu. E buscar o homem é o que Deus tem feito desde que o homem caiu. Nós precisamos aprender a voltar para Deus. Voltar para a base, voltar para a relação, voltar a ouvir a voz de Deus,
voltar a escutar a voz de Deus, voltar a ter uma relação íntima com Deus. E só assim Ele vai nos impulsionar para o propósito dele. Por isso Ele diz para você, quero te lembrar. Ele está lembrando você de todos os momentos que você viveu com Ele. Que Deus abençoe você. As primeiras obras de onde for.